Boa noite a todos. O vereador Fábio Laurente Gadelha de Almeida fará a leitura da Bíblia Sagrada. Deus nos julga com a mesma medida que usamos para os outros. O rigor do nosso julgamento sobre o nosso próximo mostra que desconhecemos a nossa própria fragilidade e a nossa condição de pecadores diante de Deus. Esta sentença provavelmente significa que é desperdício e perigo anunciar o reino aos que não estão preocupados com ele. O senhor secretário procederá à chamada regimental. Vereador Carlos Alberto Rossi. Presente. Vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves. Presente. Vereador Fábio Laurente Gadelha de Almeida. Presente. Vereadora Ivete Aparecida Migliani. Presente. Vereador José Francisco de Moura Campos. Presente. Vereador José Roque de Camargo. Vereador Nilson Ventre. Presente. Vereador Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Presente. Vereadora Regina Maria de Araújo Abdala. Presente. Vereador Rodrigo Marçom Marcon. Presente. Vereador Tiago Roma Zanqueta. Presente. Senhor presidente, está ausente o vereador José Roque de Camargo. Havendo o número legal e rogando a proteção de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária do dia 25 de junho de 2018. Passamos agora para o expediente. Em conformidade com o que dispõe o artigo 141, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara, submeto ao plenário a ata da 9ª sessão ordinária e da 14ª sessão extraordinária de 2018. Coloco em discussão as atas das referidas sessões e, se algum vereador desejar retificar ou impugnar alguma ata, deve manifestar-se neste momento. Ficam as atas da 9ª sessão ordinária e da 14ª sessão extraordinária de 2018 aprovadas pelo plenário. Passamos para a leitura do material de expediente. Indicação 28 de 2018, autor Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Assunto: dispõe sobre a sugestão ao excelentíssimo prefeito do município de Laranjal Paulista, senhor Alcides de Moura Campos Júnior, conforme dispõe o artigo 155 do Regimento Interno desta Câmara, indicando-lhe que providencie a inclusão do município de Laranjal Paulista ao programa PET São Paulo. Justificativa: a presente indicação tem por objetivo solicitar a adesão do município de Laranjal Paulista ao programa PET São Paulo. O governador Márcio França lançou nesta segunda-feira, dia 18 de junho, o PET São Paulo, Programa Estadual Inédito de apoio aos municípios em ações e política pública em defesa dos animais domésticos, em especial cães e gatos. Para coordenar os trabalhos com as prefeituras, está sendo criada a Subsecretaria de Defesa dos Animais, vinculada à Casa Militar do Estado. A subsecretaria será responsável por coordenar o Sistema Estadual de Defesa dos Animais. Um comitê gestor intersetorial responsável por realizar e apoiar projetos e ações de proteção de cães, gatos em todo o território paulista. O programa incentivará o município à realização de feiras de adoção, capacitações, campanhas educativas sobre guarda responsável de cães e gatos, além de firmar convênio para apoio de castração e microchipagem. O município de adesão, que a adesão do programa receberá o selo PET São Paulo, sendo atestado parceiro de proteção desses pets. Os PET São Paulo nasceu da preocupação com os casos de maltratos aos animais domésticos e a necessidade de cultura de prevenção contra atos de agressões.
além do interesse do governo em integrar os órgãos públicos estaduais com os municipais, organizações e comunidades. Infelizmente, a cidade de Laranjal Paulista conta com muitos casos de animais abandonados e com muitos pedidos de castrações, sendo impossível o executivo atender de maneira eficaz a todas essas demandas. Apesar da cidade contar com muitos voluntários da causa animal que, por amor, dedicam parte do seu tempo para ajudar e tratar desses animais, faltam recursos para construções de um abrigo adequado, para castrações e as demais ações necessárias. Dessa maneira, a adesão do município ao programa PET São Paulo será de grande ajuda. Sendo isso bastante a explanar, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração, assim como ao excelentíssimo senhor Alcides Moura Campos Júnior, prefeito municipal. Câmara Municipal de Laranjal Paulista, 20 de junho de 2018, Pablo Guilherme Garpelli Arruda, vereador MDB. Encaminhamento dos processos da 10ª sessão ordinária do dia 26 de junho de 2018. Em primeiro turno de votação, processo número 313, projeto de lei 24 de 2018, do Poder Executivo, que autoriza o município de Laranjal Paulista a celebrar convênio com a Fundação para Desenvolvimento e Educação, FDE, objetivando a gestão de atas de registros de preços. Por determinação do senhor presidente, fica encaminhado a ordem do dia. Processo número 339, projeto de lei 26 de 2018, do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2018 e dá outras providências. Por determinação do senhor presidente, fica encaminhado a ordem do dia. Processo número 340, projeto de lei 27 de 2018, do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2018 e dá outras providências. Por determinação do senhor presidente, fica encaminhado a ordem do dia. Processo número 346, projeto de lei 28 de 2018, do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2018 e dá outras providências. Por determinação do senhor presidente, fica encaminhado a ordem do dia. Em segundo turno de votação, processo número 213, projeto de lei 18 de 2018, do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2018 e dá outras providências. Por determinação do senhor presidente, fica encaminhado a ordem do dia. Senhor presidente, não há mais leitura de expediente. Vamos dar início ao uso da palavra livre com a palavra o vereador Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Boa noite, senhor presidente, presentes, nobres colegas e internautas. Senhor presidente, quero utilizar esse momento nessa sessão para fazer uma prestação de contas do meu mandato para a população laranjalense desse 1 ano e 6 meses de mandato que nós estamos tendo nessa casa aqui. Acredito que diante da notória dificuldade financeira, que é a rotina em todas as prefeituras municipais, o trabalho do vereador em agregar recursos e emendas é essencial para o desenvolvimento em benefício dos cidadãos e, nesse sentido, que farei uma prestação de contas nesse momento. Hoje, a Prefeitura de Laranjal Paulista concretizou a aquisição de um veículo para a saúde através de uma emenda de R$50 mil que eu solicitei junto ao deputado Fernando Capês no ano passado, e chegou hoje na Prefeitura de Laranjal um veículo para a saúde, no valor de R$50 mil. Prosseguindo a prestação de contas, já se encontram disponíveis nas contas da Prefeitura Municipal 2 emendas que somam o valor de R$200 mil, através do deputado estadual Gileno Gomes, sendo que 100 mil foi para a custeio de saúde e 100 mil para a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento. Igualmente, já se encontra disponível nas contas da Prefeitura uma emenda de R$100 mil do deputado estadual João Caramês, grande amigo nosso aqui de Laranjal Paulista, com quem também tive a grande oportunidade de trabalhar em conjunto ao Executivo e até alguns vereadores dessa casa, pela conquista do título de município de interesse turístico, o MIT, para Laranjal Paulista, no qual irá resultar anualmente, certo? Num repasse de R$600 mil do governo do estado de São Paulo para a Prefeitura Municipal, para o resto do tempo que a gente for MIT. Ou seja, enquanto o Laranjal tiver interesse turístico, estará recebendo R$600 mil anualmente, além dos 100 mil da emenda que o deputado enviou para a gente. Juntamente com o vereador Thiago Roma Zanqueta,
viabilizamos 2 emendas, através do deputado federal missionário José Olímpio, que somam o total de R$200 mil, sendo 100 mil para custeio da saúde e mais 100 mil para aquisição de uma ambulância equipada, mais ou menos nesses valores. Do deputado federal Ricardo Izar, novamente em conjunto com o vereador Thiago Roma Zanqueta, foram R$250 para custeio, certo? R$250 mil para custeio na saúde de Laranjal. Tudo isso já estão nos cofres públicos, nesse 1 ano e 6 meses. Então, senhor presidente, são R$800 mil, certo? R$850 mil em emendas que se encontram disponíveis já nesse 1 ano e 6 meses de mandato na Prefeitura Municipal. Não são mais promessas, são fatos concretos e que com certeza reverterão ainda alguns e outros já se reverteram em benefício à nossa cidade. Ainda existe algumas emendas em tramitação para liberação, que eu também gostaria de comentar elas. R$80 mil, também do deputado Gileno Gomes, para aquisição de 1 ou 2 viaturas para a Guarda Municipal, dependendo do porte, já está também colocado como emendas em tramitação. Mais R$250 mil para a infraestrutura do deputado federal missionário José Olímpio, novamente no trabalho conjunto com o vereador Thiago Roma Zanqueta, certo? Para a saúde, certo? Então, em conjunto com o Thiago Zanqueta, foi os 200 mil para a infraestrutura. E mais 200 mil através do Ricardo Izar, que esse último de 200 mil do Ricardo Izar, que é para a saúde, já foi empenhado no último dia 13 de junho. Ou seja, só falta o governo federal pagar, enviar o dinheiro para o município. Então, já são mais 200 mil. Ou seja, senhor presidente, mais R$480 mil próximos a serem disponíveis aos cofres públicos. Já estão, então, mais ou menos, será um total nas nossas contas públicas de mais de R$1.200.000, certo? Entre emendas adquiridas, que nós corremos atrás, tanto eu quanto o Thiago Roma Zanqueta, são algum aqui, sem citar muitos outros projetos, que assim que concretizados, retornarei à tribuna para citá-los. Então, senhor presidente, ainda quero ressaltar que o apoio do deputado Ricardo Izar, com o apoio do deputado Ricardo Izar, amanhã eu estarei protocolando o pedido perante essa casa do PET São Paulo, lá na secretaria, que é uma secretaria nova, junto ao secretário, que o governador abriu agora, uma subsecretaria de defesa animal. Então, eu estarei lá amanhã protocolando a solicitação, que são mais 50 mil anuais para castração de animais liberados para Laranjal Paulista, caso a gente consiga aglobar Laranjal no programa. Então, senhor presidente, essa é a minha prestação de contas à população laranjalense. Sei que é muito trabalho, todos nós aqui nessa casa estamos trabalhando muito. Acredito que esses recursos vão resultar em melhorias para o município e vamos fiscalizá-los da forma que estão chegando, estamos fiscalizando, certo? Então, diferente do que muitos não, até vou dizer alguns, tenho o prazer de dizer nas redes sociais aí que eu, tanto e alguns outros companheiros aqui da casa, nada fazem para o nosso município, estamos aqui só de figurantes, certo? Aqui está alguma prova do que está sendo feito pela cidade de Laranjal Paulista. Alguns podem falar que é pouco, outros podem falar que é muito, mas eu acho que tudo que é possível fazer pela cidade, a gente vai fazer. Então, por hoje é só, senhor presidente. Nesse 1 ano e 6 meses de mandato, está aqui um pouco da minha indignação com alguns comentários nas redes sociais, juntamente com a minha prestação de conta. E qualquer dúvida, meu gabinete está aberto, eu posso apresentar tudo que eu falei aqui e provar, caso alguém vire aí e fale também que são mentiras ditas por mim ao ar. Muito obrigado, senhor presidente, por hoje é só. Com a palavra a vereadora Regina Maria de Araújo Abdala. Boa noite, senhor presidente, presentes, nobres pares, internautas. Senhor presidente, na última semana, pudemos observar diversos comentários em relação aos que votaram contrariamente à abertura da comissão processante em desfavor do senhor prefeito municipal.
comentários maldosos, caluniosos e baixos. E sendo assim, primeiramente, quero esclarecer à população laranjalense que nenhum vereador, dentre os 5 que votaram contra a abertura da comissão processante, em face de denúncia recebida pela Câmara Municipal de Laranjal Paulista, é contra investigações. Tanto é que, quando da abertura da CPI, a votação foi unânime e todos votaram favoravelmente. No entanto, no caso da CP, votamos contrariamente por razões claras e bem fundamentadas, e que necessitam serem levadas ao conhecimento da população laranjalense, para que esta possa fazer um julgamento com base em dados concretos, e não porque está sendo inflada e manipulada por pessoas cujo interesse maior é desestabilizar e colocar em descrédito a administração municipal. Saliento que, durante a votação da CP, por questões legais e regimentais, não foi aberta a possibilidade de justificativa dos votos pelos vereadores, mas alguns de nós tínhamos o propósito de fazer esta justificativa e informar aos munícipes o porquê dos nossos votos, ou seja, o não cumprimento ao Decreto-Lei 201/1967 da Presidência da República, onde diz o artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito: se outros não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Aqui está o grande problema. Não sabemos se por desconhecimento ou se por pura maldade, o autor da denúncia apresentada à Câmara Municipal apenas supõe a existência de fraude ou irregularidade em contratos firmados pela Prefeitura Municipal com empresas terceirizadas. No entanto, não aponta quais são essas irregularidades, como também não apresenta nenhuma prova de sua denúncia. Afinal, notas de empenho não provam nenhuma irregularidade. E apontamentos do Tribunal de Contas também não provam nada, pois justamente os apontamentos são feitos buscando correções e não julgamentos prévios de ilegalidade. Foram juntadas à denúncia apenas cópias de documentos e do extenso relatório da Polícia Federal. Relatório esse que diz respeito à irregularidade na merenda escolar de inúmeros municípios e que recebeu a denominação de Operação Prato Feito. Tal relatório foi elaborado pela Polícia Federal antes das investigações feitas na cidade no mês de maio último. No entanto, como todos também sabem, aqui em Laranjal Paulista não foi encontrado nenhum contrato irregular pela Polícia Federal e também não foram levados documentos de nenhum dos locais investigados.
A Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista não tem contratos com as empresas investigadas pela Polícia Federal. E sequer tem merenda escolar terceirizada. Tudo é feito na cozinha piloto, como todos sabem. O que parece é que querem caçar a todo custo o prefeito Dr. Alcides de Moura Campos Júnior, ignorando o fato de que ele foi eleito pela vontade da maioria da população. Parece querer uma espécie de um terceiro turno das eleições, que já foram vencidas em outubro de 2016. Investigar, sim, sou favorável. As investigações e toda denúncia que seja bem fundamentada deve ser investigada. Mas qual é o meio legal para isso? A instauração de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma CP, Comissão Processante, é um passo além, muito mais rápido, pois pressupõe investigações prévias e baseadas em provas, que serão utilizadas após votação e aprovação do relatório da CP, para fundamentar o pedido de impeachment, que é a cassação do prefeito. No caso, não existem essas provas, e sequer existem fatos que demonstrem irregularidades da denúncia, mas apenas suposições. Portanto, não se pode partir do princípio de que haja fraude ou irregularidade simplesmente porque foi feito um contrato de terceirização. Isso é algo inaceitável e até vulgar, que denota maldade, pois são os destinos de uma cidade que estão em jogo. Queremos a apuração da verdade, até porque entendemos que o maior interessado na verdade é o prefeito Dr. Alcides de Moura Campos Júnior, que tem a credibilidade de sua administração questionada. No entanto, toda denúncia tem que ser pautada em fatos e não apenas em suposições, desprovidas de provas. Apresentem fatos, apresentem provas, e votaremos a favor de CPI ou de CP. Isto não é uma brincadeira ou um jogo de manipulação daqueles que têm menos informações a respeito dos trâmites legais de todos esses processos políticos e administrativos. Senhor presidente, esse é o meu recado para aqueles que querem usurpar a verdade, promovendo um verdadeiro ataque pessoal e político contra nós que votamos contra o recebimento da denúncia em face do senhor prefeito, pelos motivos que acabei de expor. Meu mandato é a serviço do povo, da legalidade e da moralidade, e não de interesses pessoais de alguns poucos. Eu acho que o meu tempo já vai encerrar. Eu tinha mais, mas eu finalizo a minha fala. Obrigada, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo Marçom Marcon. Senhor presidente, nobres pares, presentes, internautas, boa noite. Senhor presidente, eu acho que a população está ansiosa para saber qual a justificativa de quem votou não e também de quem votou sim. Na última sessão extraordinária que votou o pedido de CP. No meu ponto de vista, aquela foi um aceite da denúncia. E eu acho que eu votei a favor de aceitar a denúncia, porque aquela denúncia, toda a população tinha ciência do material que tem lá. Nós votando contra, estaríamos denegando
ao prefeito a liberdade dele se defender perante o povo. O povo não entende se a prova é fundamentada, se não é fundamentada. Nós estamos aqui, nós somos vereadores justamente para isso. Para fiscalizar e para ver o que é certo e o que é errado. Então, eu acho que, votando sim, eu dei a opção do prefeito dele se defender perante a população. Por isso, é o meu voto na última sessão. A cidade não pode parar, e no último sábado tivemos a visita do deputado Roberto Moraes, em Laranjal Paulista, trazendo boas notícias. Trazendo dizendo que foi liberado um recurso de 600 mil para pavimentação asfáltica no nosso município. E disse também que, para nós cobrarmos o prefeito, e já fica aqui a cobrança em tribuna ao prefeito, para que ele agilize a documentação para sair quanto antes esse recurso, porque é uma emenda impositiva e já está liberado. É só, senhor presidente, boa noite. Com a palavra o vereador Tiago Roma Zanqueta. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, presentes e internautas. Senhor presidente, desde o dia da votação da CP contra o senhor prefeito municipal, em que me posicionei contra o recebimento da CP, venho recebendo ataques dos mais baixos possíveis, ofensas e acusações maldosas. E diante disso, por na data da votação, por questões legais, regimentais, não ter sido dada a oportunidade aos vereadores de justificar os seus votos, utilizarei esse espaço hoje para ler aquilo que seria o meu voto na ocasião de votação do recebimento da comissão processante. Assim passo a fazer. Senhor presidente, vota-se nesse momento a abertura de um processo político que pode resultar na cassação do prefeito municipal. Entendo ser um pleito legítimo que o cidadão possa acionar o legislativo visando coibir atitudes não compatíveis com a postura de um chefe do Poder Executivo. Todavia, já instauramos nesta Casa de Leis uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, que é um instrumento próprio de investigação. Entendo que, para a abertura de um processo político de cassação do prefeito, a denúncia feita por qualquer cidadão deve vir acompanhada de provas cabais da ocorrência dos fatos, e de que tais fatos violam a legalidade, e em especial disposto no Decreto-Lei 201/67. No caso da denúncia que se vota hoje, numa leitura atenta verifiquei e entendo não haver quaisquer provas substanciais de atos que violassem o decoro do cargo de chefe do Executivo ou qualquer omissão em suas condutas. Leva em conta também que não vi na denúncia qualquer pronunciamento de órgãos judiciais ou mesmo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre a ilegalidade dos atos aludidos na denúncia. Portanto, senhor presidente, não sou contra qualquer e nenhuma investigação. Pelo contrário, sou a favor. Assim como já fui na abertura da CPI, mas acho que devemos agir de modo prudente e pelos meios adequados. Não podemos, no imediatismo de punir eventuais culpados, pular fases, cujo, em meu entendimento, respeitando os que pensam de forma diversa, antes da abertura de uma comissão processante, deveríamos passar pelo processo da CPI, que, no caso, investigaria a fundo as possíveis irregularidades que o denunciante expôs a essa Casa de Leis. Entendo e repito, no meu ponto de vista, respeitando os demais, que não devemos pular uma fase tão importante que é a fase de investigação, que somente pode ocorrer no bojo de uma CPI e não de uma CP. É que poderemos ter subsídios para futuramente avaliar de forma criteriosa e clara se houve especificamente ou não
há quebra de decoro pelo chefe do Executivo, como relata o denunciante. Sendo assim, senhor presidente, por entender prematura a abertura de uma comissão processante, voto de forma contrária à sua abertura. Mas devemos aproveitar o contexto para aprofundarmos uma investigação sobre os fatos notificados pelo denunciante a essa casa, e assim não sermos omissos a possíveis irregularidades futuramente. Se tivermos elementos da irregularidade dos fatos, serei o primeiro a votar favoravelmente a abertura de uma comissão processante. Senhor presidente, essas seriam as justificativas do meu voto naquela ocasião. Acrescento a isso que cheguei a ouvir o absurdo de que teria recebido dinheiro para votar em favor do prefeito municipal. Fico triste em saber que pessoas que conheço estão acreditando e disseminando esse tipo de falácia. Mas diante dessa acusação, só tenho uma coisa a dizer: não recebi dinheiro algum, pelo simples fato de que consciência limpa não tem preço. E quero colocar aqui também que isso ocorreu na época da eleição dessa mesa. Aquela época disseram que eu tinha recebido dinheiro de Vossa Excelência para votar na sua pessoa para presidir essa casa. Então nós temos que tentar acabar com esse absurdo que acontece na cidade, com essas falácias, com essas invenções. Isso é calúnia, isso é difamação. Minha vida é limpa, simples. Meu passado e meu presente todos conhecem. Se for para conviver com esse tipo de boatos caluniosos, prefiro encarar a política como um mero espectador. É triste perceber que o respeito tem sido deixado de lado em face a um suposto senso de justiça. Senso esse que se mostra completamente equivocado. Estou aberto ao diálogo. Posso explicar a qualquer cidadão as razões de ter votado contra a abertura do processo de cassação do prefeito, mas peço que façam isso através do diálogo respeitoso, não com ataques pessoais, inclusive até a meus familiares. Quero deixar claro aqui que todos os vereadores, independentes de base, situação, oposição, todos eles respeitaram essa minha opinião e essa minha manifestação, tá, senhor presidente? Então, agradeço o respeito de vossas excelências. Assim como respeito a posição de todos vocês desta casa, de todos esses companheiros, e também respeito a posição dos cidadãos que são favoráveis à abertura da CP. Peço o mesmo respeito para com a minha opinião. Não sou traidor do povo, tão menos dos meus eleitores. Apresentei há poucos motivos do meu voto, e assim como no direito existem várias correntes, com soluções diversas para o mesmo caso, meu entendimento foi no sentido de não haver na denúncia provas robustas para análise de quebra de decoro pelo prefeito, e como a CP não é instrumento para investigações, mas apenas para julgamento, considerei que seria violar uma etapa necessária à apuração dos fatos, etapa essa, que é aquela investigatória. Como muitos sabem, cursei a faculdade de Direito, e lá me filiei ao direito, e em meu mandato estou filiado e devoto às coisas certas, e não ao algoz de interesses políticos de alguns que parecem querer o poder a qualquer custo. Desculpem a todos pelo meu desabafo, mas é essa minha manifestação de hoje, senhor presidente. Muito obrigado, boa noite a todos. A palavra a vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, presentes internautas. Após essa fala do vereador Tiago Zanqueta, me senti até agradecida, poderia dizer, vereador, a partir do momento que ele diz que houve respeito em relação a nós, vereadores, que votamos sim para essa CP. Pois acredito que o mérito de uma questão, ela vem de acordo com o entendimento de cada um. Porém, a democracia,
está em respeitar, a partir do momento que ocorre essa votação, e a partir daí trabalharmos em cima de um resultado. No caso, foi a aceitação dessa CP nessa casa. Então, os trabalhos da CP, da Comissão Processante, ela teve início na última quinta-feira, dia 21. A CP tem como integrantes eu, vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves, como presidente, o vereador Nilson Ventres como relator e o vereador Tiago Zanqueta como membro. Essa composição ela foi feita em comum acordo logo após a votação da extraordinária que recebeu essa CP na casa. Todos os vereadores dessa distinta casa foram convidados a acompanhar os trabalhos que a partir de quinta-feira se iniciaram. Os vereadores presentes ao convite foram o vereador Fábio Laurenti, Pablo Guilherme Garpelli, a vereadora Regina Maria Araújo Abdala. E nós, que fazemos parte da comissão. E o Rodrigo Marcon. Nessa comissão, eu gostaria hoje de tomar um tempo para só fazer uma colocação no sentido de como serão dados os trabalhos, visto que, nesse momento, nós estamos um pouco prejudicados na transparência da casa por alguns dias, que nós vamos ter que ver como faremos agora a publicação, sendo que a Marlene foi desligada dos trabalhos, então eu faço a visão por aqui. As atividades a serem desenvolvidas pela comissão da CP é a iniciação dos trabalhos em 5 dias, e ela teve início na quinta-feira. Houve a notificação do denunciado, com a remessa de cópia da denúncia de todos os documentos. Então, o prefeito foi notificado e ele precisa, em 10 dias, manifestar, indicar as provas que ele tem e a sua defesa, por escrito. Logo, a sua defesa deve ser protocolada nesta casa e nós iremos aí analisar qual é essa defesa por escrito do prefeito. Decorrido o prazo da defesa, a comissão emitirá um parecer dentro de 5 dias. Na ocasião, o relator apresentará esse voto, que poderá ser acolhido pelas demais, ou poderão os demais apresentar voto divergente. Opinando a comissão por maioria pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o que acontece? Se houver o prosseguimento pela comissão, os trabalhos seguem. Então, haverá o trâmite de 90 dias, conforme o decreto 201. Caso haja a recusa dentro da comissão, ele vai para a plenária. Então, daremos andamento aos trabalhos. Essa parte é o que eu gostaria de frisar, que é o que nos interessa agora. Analisar o que chegou na casa, a denúncia aceita, e fazer esse confronto com o que o denunciado vai nos apresentar. Conclusão. Essa conclusão sou eu que escrevo enquanto presidente dessa comissão. As atividades sugeridas nesse roteiro, que vão ser desenvolvidas na CP, elas estão previstas no Decreto-Lei 201 de 67, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e de outras providências, e visam a conferir efetividade e legalidade aos trabalhos. Pretendo que juntos, nós, nobres vereadores, que fazemos parte da comissão, possamos fazer um trabalho justo, eficiente e capaz de identificar a verdade real, apurando a denúncia feita. Eu peço também que nos mantenhamos firmes no sentido de cumprirmos a obrigação constitucional a nós conferida, e que no deslinde dos trabalhos nós possamos desenvolvê-las com lisura e ética, evitando assim qualquer peixe de paixões políticas, a fim de evitar, inclusive, o cometimento de crime de prevaricação. Nessa senda, será concretizada uma das atividades mais nobres da Câmara Municipal, que nos foi outorgada pela Constituição Federal, qual seja as funções fiscalizadora e julgadora. Então, nobres pares, eu concluí a minha fala, tanto no dia da nossa primeira reunião, e como concluo agora, dizendo
que exijo não só como vereadora e presidente dessa comissão, mas como cidadã. Cidadã que esperava que os meus representantes me representassem em qualquer situação. E hoje, enquanto no lugar de representante do povo, que nós tenhamos o comprometimento e a responsabilidade na condução dos trabalhos. Então, fica aqui a minha colocação em termos de cumprimento das atividades que iremos fazer, desde que, respeitando a votação sim ou não de cada um e o mérito de cada um, essa casa, a partir de agora, a partir de quinta, está fazendo o trabalho que lhe compete após aceito a CP na casa. Boa noite, obrigada. Com a palavra o vereador Fábio Laurente Gadelha de Almeida. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, plateia e a todos que nos assistem. Senhor presidente, esses dias, diante de tantas perguntas, polêmicas e manifestos nas redes sociais, é bom, já foi citado aqui, mas cabe esclarecer que está em andamento nessa casa 2 comissões. Uma é a CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é sobre a merenda, Operação Prato Feito, onde há 5 membros. Na CPI eu sou o presidente, o vereador Tiago é o relator, e os vereadores Regina, Rodrigo e Nilson são membros. Essa comissão foi aprovada por unanimidade e já foi feita a primeira reunião. E está no aguardo de documentos solicitados para dar prosseguimento às etapas, que seriam uma etapa, análise desses documentos. Posterior à análise dos documentos, iremos fazer colher depoimentos para maiores informações e investigações. Também, como a vereadora Cláudia acabou de falar, a ACP, que é a Comissão Processante, aprovada na última segunda-feira, dia 18 de junho, por 6 votos a 5, que irá apurar a denúncia feita por um munícipe que citou, além do caso da merenda, da Operação Prato Feito, cita o recebimento de valores como propina na época de campanha na conta bancária do atual prefeito e sobre contratos com empresas terceirizadas. Então, na CP, o que eu destaco a mais, que é o caso da Operação Prato Feito, deve-se apurar muito bem as denúncias sobre as empresas terceirizadas, pois desde o ano passado venho juntamente com alguns vereadores cobrando sobre transparência, detalhes e justificativas sobre a contratação de empresas terceirizadas nessa administração. Há muito que se apurar. Foi feito contratos emergenciais, já citei aqui vários exemplos, né, de outras cidades que já tiveram que desfazer esse contrato, então aqui há muitas dúvidas. Algumas foram feitas em setores que não haviam contratos na gestão anterior. Além de que isso tomou destaque depois que houve uma ampla reportagem no programa Fantástico da Rede Globo, no dia 17 de junho, sobre o caos que se instalou em várias prefeituras do país, com empresas terceirizadas servindo de cabide de empregos e cabos eleitorais e apadrinhados políticos. Então, essa casa deve, com certeza, apurar se há irregularidade nesses contratos ou somente uma mera coincidência com essa reportagem do Fantástico. Então, aqui, senhor presidente, gostaria de manifestar que acredito nessa casa e na transparência do trabalho dessas 2 comissões e em seus membros em desempenhar o principal papel do vereador, que é a fiscalização. A nova política não só novos políticos, são novas atitudes. Também não é um novo fazendo a velha política. Então, hoje, com a velocidade de informação que se tem e com a situação que vive o nosso país, vai ficar difícil em uma cidade do tamanho de Laranjal poder andar tranquilamente pelas ruas fazendo velhas práticas políticas. Repito, vamos honrar essa casa, pois até agora, nesse mandato, não houve motivos que desonrassem ela. Hoje é só, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Ivete Aparecida Migliani.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, presentes, internautas. Senhor presidente, eu gostaria que você enviasse um ofício ao deputado Roberto Moraes. O vereador Rodrigo já citou em tribuna. Ele esteve em Laranjal no dia 18 de abril e foi solicitada uma emenda de R$600 mil. Por ocasião dessa visita, nós fomos até a rua Clóvis Milanello, juntamente com o deputado, visitamos as empresas instaladas nesse local e solicitamos uma emenda para a pavimentação dessa rua. No mesmo dia, o prefeito, o doutor Alcides, já fez a documentação, a gente já encaminhou esse ofício, e esta semana a verba foi liberada. Então, a gente já encaminhou, inclusive na sexta-feira, já foi protocolada a documentação exigida, né, no Palácio, porque são aquelas emendas que têm que sair rapidamente. Então, o que a gente quer registrar? Esses R$600 mil, ele veio para a pavimentação da rua Clóvis Milanello. E, então, um ofício ao deputado agradecendo por esse empenho. E também eu gostaria de encaminhar um ofício à Comissão de Festas São João Batista, aos padres Sebastião, ao padre Átila, pela beleza da festa de São João este ano, pela organização, tudo correu muito bem, pela beleza da parte religiosa. Então, por favor, encaminha um ofício. Nobre colega, pois me não. Permite uma parte. Eu, como não fiz uso da palavra, mas eu gostaria de também ressaltar a questão que me pediram para falar hoje, se eu fosse usar a palavra livre, em relação à queima de fogos e artifícios, né? Que foi bastante comentado hoje na rede social e até pessoalmente pelos munícipes, né? Essa nova iniciativa que está tendo, né, em relação a essa questão de era digital aí, né, tecnológica, né, fazer o telão lá com os fogos e artifícios. Então, não poderia deixar de registrar isso aqui também. E se a nobre colega me permite, eu gostaria de assinar junto esse ofício de parabenizando, porque realmente a festa foi um espetáculo, um sucesso, e os 12 membros da comissão e mais a equipe de apoio que ele teve, mais os padres, né, realmente estão de parabéns. Obrigado. Obrigada, vereador. Só isso por hoje. Boa noite. Passamos para a ordem do dia. O senhor secretário fará a segunda chamada. Vereador Carlos Alberto Rossi. Presente. Vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves. Presente. Vereador Fábio Laurente Gadelha de Almeida. Presente. Vereadora Ivete Aparecida Migliani. Presente. Vereador José Francisco de Moura Campos. Presente. Vereador José Roque de Camargo. Vereador Nilson Ventres. Presente. Vereador Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Presente. Vereadora Regina Maria de Araújo Abdala. Presente. Vereador Rodrigo Marcon. Presente. Vereador Tiago Roma Zanqueta. Presente. Senhor presidente, está ausente o vereador José Roque de Camargo. Ordem do dia. Processo número 313, projeto de lei número 24 de 2018, do Poder Executivo, autoriza o município de Laranjal Paulista a celebrar convênios com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, o FDE, objetivando a gestão de atas de registro de preços. Em primeira discussão. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Cláudia Regina Martins. Senhor presidente, esse projeto, ao passar pela nossa comissão, eu quis fazer apenas um apontamento, que quando se fala no Fundeb, em todas as verbas que vêm para a educação, ele é bem específico na sua justificativa, que ele preza, por exemplo, de kit escolar, rede de suprimentos, mobiliário para creches e pequenos serviços de engenharia e manutenção de prédios administrativos e escolares. Na verdade, qual é meu apontamento aqui? Quando se fala das verbas vindas, eu sei que algumas não atingem as creches, mas quando se fala em suplementar orçamentos com recursos próprios, eu pediria que o Executivo tenha uma atenção maior para as creches,
Porque as creches não necessitam só de mobiliários, elas necessitam também de kits escolares e outros que precisam ser tomados atenção quando se diz em suplemento do orçamento com recursos próprios. É só isso, senhor presidente. Continua em discussão. Em primeira votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Processo número 339, projeto de lei número 26 de 2018, do Poder Executivo. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2018 e da outras providências. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Processo número 340, projeto de lei número 27 de 2018, do Poder Executivo. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2018 e da outras providências. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Processo número 346, projeto de lei número 28 de 2018, do Poder Executivo. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2018 e da outras providências. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Processo número 213, projeto de lei número 18 de 2018, do Poder Executivo. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2018 e da outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Nada mais haver a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco-os a todos a participar da 15ª sessão extraordinária que ocorrerá em 2 minutos. O senhor secretário procederá à chamada regimental. Vereador Carlos Alberto Rossi. Presente. Vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves. Presente. Vereador Fábio Laurente Gadelha de Almeida. Presente. Vereadora Ivete Aparecida Migliani. Presente. Vereador José Francisco de Moura Campos. Presente. Vereador José Roque de Camargo. Vereador Nilson Ventres. Presente. Vereador Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Presente. Vereadora Regina Maria de Araújo Abdala. Presente. Vereador Rodrigo Marçom Marcon.
Presente. Vereador Tiago Roma Zanqueta. Presente. Senhor presidente, está ausente o vereador José Roque de Camargo. Havendo o número legal, declaro aberta a 15ª sessão extraordinária do dia 25 de junho de 2018. Ordem do dia. Processo número 320, projeto de lei número 25 de 2018, do Poder Executivo. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária de 2019 e da outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Processo número 313, projeto de lei número 24 de 2018, do Poder Executivo. Autoriza o município de Laranjal Paulista a celebrar convênios com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, o FDE, objetivando a gestão de atas de registro de preços. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Processo número 339, projeto de lei número 26 de 2018, do Poder Executivo. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2018 e da outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Processo número 340, projeto de lei número 27 de 2018, do Poder Executivo. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2018 e da outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Processo número 346, projeto de lei número 28 de 2018, do Poder Executivo. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2018 e da outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e desejo a todos uma boa noite.